Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 44º dia deste grande propósito em orações. 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros João capítulo 15 e 16 e 1 de Coríntios capítulo 7 e 8. Mas antes gostaria de trazer novamente uma importância para a sua vida, que você esteja com a sua Bíblia aberta, caderno e caneta para anotações específicas para a sua vida, que esteja no seu local secreto de oração e adoração para que a palavra que o Senhor está nos concedendo hoje adentre no seu coração. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando nas leituras. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 15. Em João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que se dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai.
Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas, e para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém, e graças a Deus. No capítulo 15 destaca o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Nesta parábola ou alegoria, Jesus se descreve como a videira verdadeira, e aqueles que se tornaram seus discípulos como os ramos. Ao pensarem ligados nele como a fonte da vida, frutificam. Deus é um lavrador que cuida dos ramos, para que deem fruto. Deus espera que todo crente dê fruto. No versículo 2 destaco toda vara. Jesus fala das duas categorias de varas, infrutíferas e frutíferas. Primeiro, as varas que cessam de dar fruto são as que já não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo e do amor a Ele. A essas varas o Pai tira, isto é, Ele as separa da união vital com Cristo. Quando cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. Segundo, as varas que dão fruto são as que têm vida em si por causa da sua perseverante fé e amor para com Cristo. A essas varas o Pai limpa, poda, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer que Ele remove de suas vidas qualquer coisa que a desvia ou impede o fluxo vital de Cristo. O fruto é o caráter cristão, como qualidades que no crente glorifica a Deus mediante sua vida e seu testemunho. No versículo 4 destaco, está em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar suas responsabilidades quanto à salvação e permanecer em Cristo. Assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara. O crente tem a vida de Cristo somente enquanto esta vida flui nele, pela sua permanência em Cristo. A palavra grega aqui é meno, que significa continuar, permanecer, ficar, habitar. As condições mediante as quais permanecemos em Cristo são: primeiro, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como o guia das nossas ações. Segundo, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Terceiro, obedecer os seus mandamentos e permanecer no seu amor, e amar uns aos outros. Quarto, conservar a nossa vida limpa, mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo subentendendo-nos a orientação do Espírito Santo. No versículo 6, destaco: será lançado fora como a vara. A alegoria da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admitia que, uma vez na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus nessa alegoria faz aos seus discípulos uma advertência séria, porém amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé, deixar Jesus e permanecer mais nele e por fim ser lançado no fogo do inferno. Primeiro, temos aqui o princípio fundamental que rege o relacionamento salvífico entre Cristo e o crente, a saber que nunca é um relacionamento estático, baseado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, de um relacionamento progressivo, à medida que Cristo habita no crente e comunica-lhe a sua vida divina. Segundo, 3 verdades importantes são ensinadas nesta passagem. Ponto número 1. A responsabilidade de permanecer em Cristo recai sobre o discípulo.
É essa nossa maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divino concedidos no momento da conversão. Ponto número 2. Permanecer em Cristo resulta em Jesus continuar a habitar em nós. Frutificação do discípulo, sucesso na oração, plenitude de alegria. Ponto número 3. As consequências do crente deixar de permanecer em Cristo são a ausência de fruto, a separação de Cristo e a perdição. No versículo 7 destaco: pedireis tudo o que quiserdes. O segredo de resposta divina à nossa oração é permanecer em Cristo. O princípio que Cristo ensina aqui é que, quanto mais perto o homem vive de Cristo, pela meditação, estudo das Escrituras e comunhão com Ele, tanto mais suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras, e, portanto, mais eficazes serão essas orações. No versículo 9 a 10 destaco: permanecei no meu amor. O crente deve viver na atmosfera do amor de Cristo. Jesus, a seguir, declara que isso se dá quando guardamos os seus mandamentos. No versículo 16 destaco: para que vades e dei fruto. Todos os cristãos são escolhidos do mundo para dar fruto para Deus. Essa frutificação se refere, primeiro, às virtudes espirituais, tais como as mencionadas em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, gozo, paz, longanimidade, benigüidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E segundo, a conversão a Cristo de outras pessoas. No versículo 20, o último: também vos perseguirão. Enquanto os seguidores de Cristo estiverem neste mundo, serão odiados, perseguidos, caluniados e rejeitados por amor a Ele. O mundo é grande opositor de Cristo e do seu povo no decurso da história. Primeiro, o verdadeiro crente deve compreender que um mundo, inclusive as falsas igrejas e organizações religiosas, sempre se oporá a Deus e aos princípios do seu reino. Assim, o mundo continuará sendo até o fim o inimigo e perseguidor dos crentes fiéis. Segundo, a razão por que os crentes sofrem é por serem basicamente diferentes. Não são do mundo e foram escolhidos do meio do mundo. Os valores, padrões e modo de viver dos fiéis entram em conflito com os métodos iníquos da sociedade perversa em meio à qual vivem. Recusam qualquer transigência com os padrões ímpios e, em contrário a isso, apegam-se às coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 16. Em João 16 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não hás mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, e graças a Deus. No capítulo 16 destaca o versículo 2: Expulsar-vos-ão das sinagogas. Aqui Jesus não está falando da perseguição da parte dos pagãos, mas da oposição e hostilidade da parte das nossas próprias autoridades religiosas e consagrações religiosas. A referência anterior que Jesus faz ao ódio que o mundo tem aos crentes, por certo, inclui esses líderes religiosos. Primeiro, todos os crentes, professos ou igrejas infiéis ao ensinos de Jesus é a revelação apostólica segundo o Novo Testamento, ou que não procuram manter-se separados dos corruptos sistemas de vida da sociedade. Pertencem a este mundo. Segundo, esses supostos crentes professos adotam valores tão diferentes do verdadeiro evangelho neotestamentário que, quando perseguem ou matam os autênticos seguidores de Cristo, acham que estão servindo a Deus. No versículo 7 destaco: se eu for, eu enviarei. Fica claro que o derramamento pentecostal do Espírito Santo ocorrerá somente depois de Cristo voltar para o céu. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste iniciou plenamente a dispensação do Espírito Santo. No versículo 8 destaco: convencerá o mundo.
quando o Espírito Santo vier, isto é, por ocasião do Pentecostes, sua obra principal no tocante ao testemunho e à proclamação do Evangelho será de convencer do pecado. Este termo, convencer, significa expor, reprovar, refutar e convencer. Primeiro, a obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecado. Ponto número 1, o pecado. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. A convicção não somente desmascara o pecado, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça sua escolha. Ponto número 2, a justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. Ponto número 3, o juízo. Trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, o juízo atual do mundo por Deus. Segundo, a obra do Espírito Santo de convencer do pecado e da justiça e do juízo será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito. Cristo, cheio do Espírito, testificou ao mundo que as suas obras são mais, e chamava os homens ao arrependimento do pecado. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, expulsa os pecados do povo judaico. E Pedro, cheio do Espírito Santo, convencia os corações de 3.000 pecadores ao pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Terceiro, esse trecho deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem a conclamam ao arrependimento e à retidão bíblica, não procede do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel. Isto é, os segredos do seu coração, pela sua consequente convicção. No versículo 13 destaco: Ele vos guiará em toda a verdade. A obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente os incrédulos, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. Primeiro, o Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade com vistas a: ponto número 1, conforme o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. Ponto número 2, guiá-lo em toda a verdade. E ponto número 3, glorificar a Cristo. Desse modo, o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo. Segundo, se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as obras da carne mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Somente os que recebem a verdade e são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e assim podem continuar na plenitude do Espírito Santo. O pecado arruína a vida espiritual e igualmente a plenitude do Espírito Santo no crente. No versículo 14 destaco: há de receber do que é meu. O Espírito toma o que é de Cristo e o revela ao crente. Isto quer dizer que ele lança a mão da presença, amor, perdão, redenção, santificação, vida, poder, dons espirituais, cura e de tudo ou mais que nos pertence pelo nosso relacionamento com Cristo mediante a fé. Torna reais estas bênçãos em nossa vida. Por meio do Espírito, Jesus volta a nós para nos revelar seu amor, graça e comunhão pessoal. O Espírito opera em nós
para despertar e aprofundar nossa consciência da presença de Jesus em nossa vida e atrai nosso coração a Ele em fé, amor, obediência, comunhão, adoração e louvor. No versículo 27, e último, destaco: o mesmo Pai vos ama. O Pai ama todas as pessoas, mas também é verdade que Ele tem um amor familiar especial àqueles que, por meio de Jesus, estão reconciliados com Ele e o amam e permanecem leais a Ele em meio às tribulações deste mundo. Nosso amor a Jesus leva o Pai a nos amar. Amor corresponde ao amor. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 7. Em 1 Coríntios 7 diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro doutra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, serva de Cristo. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem,
ou estar assim? Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém, e graças a Deus. No capítulo 7 destaca o versículo 1, que o homem não tocasse em mulher. Preste atenção na mensagem. O capítulo 7 todo é a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito da vida conjugal. Suas instruções devem ser lidas à luz do versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade. Um período de grande aflição e perseguição estava para vir sobre os cristãos de então. E nessa situação, a vida conjugal seria difícil. Note-se que não tocar em mulher significa aqui não casar-se. O marido pague a mulher. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo do seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender os desejos sexuais normais do outro. Tais desejos dentro do casamento são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais do outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Preste atenção na mensagem no versículo 11. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Também mostra que, às vezes, o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário os cônjuges se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério, nem ao abandono de um cônjuge pelo outro. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira à situação em que o cônjuge age de modo
a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e a agredir os filhos. Digo eu, não o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Não se trata de Paulo meramente dar sua opinião aqui. Antes, está declarando que não tem uma citação de Jesus para confirmar o que ele vai escrever. No entanto, o que ele passa a escrever procede de quem tem autoridade apostólica sob inspiração divina. Marido, mulher e filhos. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é do casamento no seu aspecto bíblico, mas no seu aspecto legal. Nesse caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente, sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente, o marido ou a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para levar o outro cônjuge a aceitar Cristo. Não está sujeito à servidão. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Na eventualidade do cônjuge descrente abandonar ou divorciar-se do cônjuge crente, o relacionamento conjugal é dissolvido e o crente está livre das suas obrigações conjugais anteriores. Neste caso, não está sujeito à servidão. Significa que o crente fica desobrigado do contrato conjugal. A palavra servidão, do grego doulo, significa literalmente escravizar. Nesse caso, o crente fiel já não está escravizado aos seus votos conjugais. Tal cônjuge crente abandonado fica livre para casar-se de novo, mas só com um crente. Observância dos mandamentos de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Como é que Paulo, que enfatizou tão fortemente a salvação pela fé, pode dizer que o que realmente importa é a observância dos mandamentos de Deus? Porque a salvação recebida pela fé deve levar a pessoa a obedecer, a amar e servir a Deus. Uma obediência abaixo disso não corresponde à fé salvífica neotestamentária. Os que usam deste mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 31. Vivemos num tempo em que todas as coisas do mundo se aproximam rapidamente do fim. Por essa razão, este viver terreno não deve ser a nossa maior preocupação. Devemos dirigir nossa máxima atenção no que é concernente ao lar celestial. O solteiro. Preste atenção na mensagem no versículo 32. As Escrituras afirmam que o estado de solteiro não é, de modo algum, inferior ao de casado. Na realidade, é melhor, e isso no aspecto mais importante de todos, a possibilidade de prestar serviço a Deus sem outras preocupações. O solteiro ou a solteira pode dedicar-se às coisas do Senhor mais do que o casado. Ser santo, tanto no corpo como no espírito, não se refere a modelo de ética, mas à possibilidade de uma maior dedicação a Deus, sem o peso das responsabilidades, preocupações e problemas da família. O solteiro pode dedicar-se com todos os seus dons ao Senhor, livre de outros cuidados, totalmente ocupado com as necessidades do Senhor e com a sua palavra. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 8. Em 1 Coríntios 8 diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa ainda, não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, mas nem em todas há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Amém, e graças a Deus. Destaca o versículo 1. Coisas sacrificadas aos ídolos. Nos capítulos 8 a 10, Paulo lida com a pergunta dos coríntios a respeito de alimentos oferecidos a ídolos e se é permitido comprar e comer tal alimento e participar de festas em templos idólatras. Primeiro, ao lidar com este assunto, Paulo revela um princípio importante segundo o qual os cristãos de todos os tempos devem viver. Esse princípio aplica-se a quaisquer atividades questionáveis que possam tentar algum crente a pecar e arruinar-se espiritualmente. O Espírito Santo deu instruções por intermédio de Paulo no sentido do cristão sempre agir com amor para com os irmãos na fé, o que requer abnegação. Segundo, abnegação significa limitar nossa própria liberdade e deixar de lado todas as atividades questionáveis, a fim de não ofender ou enfraquecer as convicções sinceras de outros cristãos que se consideram firmados em princípios bíblicos. O inverso da abnegação é a autodefesa do direito de participar de uma atividade questionável. Atividade esta que poderá induzir outros a também participarem dela para o seu próprio detrimento. Ainda não sabe. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Aqueles que baseiam seu direito de participar de coisas duvidosas conforme seu conhecimento ou entendimento amadurecido, demonstram que, na realidade, nada sabem como convém saber. Nosso conhecimento nesta vida é sempre incompleto e imperfeito. Por isso, nossas ações devem basear-se primeiramente no amor a Deus e ao próximo. Se o amor for nosso elemento determinante, recusaremos participar de qualquer atividade que possa fazer um único crente tropeçar e caminhar para a sua ruína eterna. Aqueles que vivem segundo a lei do amor são os conhecidos por Ele, Deus. O Senhor conhece os que são seus. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E por fim, o versículo 12. Pecais contra Cristo. Aqueles que, pelo seu exemplo, levam outros ao pecado e à ruína espiritual, pecam não somente contra aquela pessoa, mas também contra o próprio Cristo. Cometem um grave pecado. O propósito da morte de Cristo é, assim, considerado de pouco valor, sem comparação aos desejos egoístas da pessoa. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Permita que a palavra adentre no seu coração para que haja grande transformação na sua vida, para que você inicie um novo ciclo, um renovo espiritual na presença de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, nosso Deus e Pai poderoso, ungido de glória, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida,
revele o lugar que tens para mim hoje, meu Pai. Para minha família, eu oro por cada membro familiar, minha esposa, meus filhos, deste segundo relacionamento e eterno relacionamento. Sou muito grato a Ti por esta rica mulher que o Senhor me concedeu, pela minha filha mais velha. Eu oro pela saúde da minha mãe, pela minha irmã. E você que está comigo em oração, apresente todos os membros familiares para que conheçam Jesus neste dia, nesta oração, para que tenham encontro com Ele através da grande revelação. Eu oro por cada membro familiar e incluo os meus amigos, sim, amigos de infância, para que eles também conheçam a Ti, Jesus. Eu oro pelos líderes de todas as igrejas. Eu oro para que nós sejamos fortalecidos nos propósitos de Deus. Eu oro por proteção sobre a nossa saúde, finanças, matrimônio, filhos, viagens, os nossos propósitos. Não permita que sejamos difamados ou caluniados. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênção sobre eles, sobre nós. Pessoas que eu estou crendo que conhecerão Jesus, meus amigos que estão no mundo perdido, meus parentes, meus primos distantes, todos que estão próximos de nós. Oro para que o presidente e a sua equipe, bem como todos os presidentes mundiais, que sejam protegidos contra a mentira, a fraude, e que eles se encontrem contigo, Senhor, diariamente. É isso que eu lhe peço: saúde, paz, abundância no maná diário, proteção de nossos parentes, amigos. Eu oro para que seja fortalecida a nossa fé, mesmo diante do tempo da adversidade. Eu oro para que a ação na justiça, para os seus planos sejam realizados em nossas vidas ainda hoje, nesta presente era. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus.